Fala aí, pessoal. Vídeo super informativo e talvez um pouco polêmico hoje. Os refugiados estão invadindo a Europa e a Dinamarca? Então vamos lá. Para quem não se lembra, em 2015, mais ou menos, vai fazer 3 anos agora, foi no verão de 2015, no verão europeu de 2015, houve uma enxurrada de gente vindo aqui para a Europa. E assim, os países, de acordo com as convenções, né, de Genebra e tudo mais, da ONU, eles não podem simplesmente negar um asilo, entendeu? Qualquer pessoa pode pedir asilo. Você do Brasil pode pedir asilo. Só que você precisa provar que realmente a sua vida está em perigo. Por exemplo, se você é um, sei lá, ativista LGBT no Brasil, entendeu? E se você é uma pessoa meio que famosa e existem perseguições, então você recebe muita ameaça de morte, entendeu? Você já teve atentado. Se você se mudar para um país e você conseguir provar que a sua vida está em risco no seu país, sei lá, através de, sei lá, vídeos, entendeu? Ameaças, reportagens, alguma coisa assim, você é garantido o asilo. Muito provavelmente você vai ser garantido o asilo nesse país que você se mudar, entendeu? Se você se mudar para Dinamarca, por exemplo, e tudo mais. Só que assim, novamente, você precisa realmente mostrar que você precisa provar que você está sendo perseguido. Então, se você vem de um país em guerra, é sábio, né, é conhecimento geral que aquele país está em guerra e a população, portanto, está em perigo. E eles precisam de ajuda. Então, assim, por isso que os países simplesmente recebem todo mundo e não podem negar, entendeu? Mesmo que às vezes não seja um refugiado. Só que o que acontece? Não é simplesmente, como eu disse, não é simplesmente você entrar e, sabe, eles já vão te recolhendo com os braços abertos. Não é assim, não. Você chega, igual eu falei, você tem que provar mesmo que você está em perigo, tá? Se você não for provado, se você não conseguir provar, você vai embora. Por exemplo, na Alemanha, daqueles mais de 1 milhão lá de pessoas que pediram asilo, se eu não me engano, acho que mais de 300 mil já foram mandados embora, já teram um pedido negado, porque não conseguiram provar que realmente estava em perigo, sabe? A galera foi pegando bonde, tá aberto, tá todo mundo lá, vamos embora, e etc, entendeu? Não funciona assim. Aqui na Dinamarca, por exemplo, se você for negado o pedido de asilo, você é colocado em uma instituição, você não é preso, tá? Mas você é colocado em uma instituição mesmo, e é agendado o seu voo para você poder ir embora. Você não pode ficar aqui. E assim, e às vezes é aí que muita gente se confunde, sabe? Achando que, sei lá, o cara falou que é refugiado, tá entrando e tá ficando. Não é assim. Você precisa realmente provar que você vai morrer se você voltar para lá. Quando você então pede o asilo e você é garantido o asilo, você pode ficar aqui, você tem todos os direitos de um cidadão, entendeu? Você tem o direito aos benefícios sociais, você tem a residência de trabalho, de estudo, de tudo. Você pode ficar aqui enquanto o seu enquanto o seu visto de asilo durar. E ele não é assim para sempre não, tá? Normalmente ele dura aí 4 anos e você precisa ficar renovando ele. E quando a Dinamarca fala, negão, eu acho que o seu país está beleza de novo, você pode voltar. Eles têm que voltar. Só que, o que acontece? Se você já está aqui, a Dinamarca entende que você é provavelmente uma pessoa integrada na sociedade e que você pode conseguir a residência permanente, que é tipo uma cidadania, só que sem os direitos de uma cidadania. É uma coisa assim, basicamente dá o direito de viver aqui e só alguns benefícios que você não tem. Por exemplo, votar, entendeu? Coisa simples assim. Enfim, então você tem a possibilidade de voltar. Só que o que muita gente faz? Depois de 8 anos ficando aqui, eles podem aplicar para residência permanente. E que é o que muita gente faz. Então, se você morou aqui durante 8 anos, ininterruptos, tá? Você pode pedir a residência permanente. E aí muita gente vai estalar o dedo e vai falar, pô, então é por isso que a Dinamarca tem regras tão rígidas para a imigração. E é exatamente por isso. Porque o que acontece? Muitos dos refugiados que vêm para cá, eles não têm uma capacidade técnica, assim, uma qualificação profissional. São pessoas muito humildes. Então eles vêm para cá e ficam, sabe, sem emprego. Tem um estudo que mostra que depois de 5 anos, tá? Isso é um estudo até grave, é um fato até grave, porque depois de 5 anos apenas 30% mais ou menos dos refugiados conseguem emprego. Então, assim, é um manto muito pesado para a sociedade carregar, sabe? Porque são pessoas que nunca contribuíram com impostos e eles têm direito aos benefícios sociais. Só que assim, pegar esses benefícios sociais não é uma beleza, tá? Porque eles têm vários requerimentos que eles precisam ter. Eles precisam estar na escola dinamarquesa, entendeu? Ou precisa estar, sabe, ativamente na sociedade. Não é uma coisa tão simples assim.
Mas então é por isso que o governo tenta diminuir o número de pessoas que entram aqui e que não tem uma capacidade técnica, sabe? E isso, então, vai afetar todo mundo que não é da União Europeia. E por isso, novamente, que você tem facilidade para quem tem cidadania morar aqui. Porque todo mundo que não é cidadão europeu é basicamente uma pessoa que eles não conhecem, tá? Porque, querendo ou não, aqui na União Europeia, os países são muito parecidos. Então, eles sabem o nível de escolaridade de todo mundo, entendeu? O nível de, sei lá, de criminalidade dos países, etc. Então, assim, eles conhecem. Então, para poder deixar uma pessoa entrar da União Europeia é muito mais fácil do que uma pessoa que não é. Até porque, se você vem para cá da União Europeia, é muito fácil da polícia consultar o histórico da polícia do país onde você é e ver se você é um criminoso fugido. Agora, se você vem, sei lá, do Afeganistão, eles não sabem disso, né? Muito menos do Brasil também. A menos que o Brasil tenha, a menos que você esteja na lista da Interpol, né? Mas tirando isso, sei lá, se for algum crimezinho bobo aí, roubo, etc., você fugir, eles não sabem disso. Então, por isso que você tem essa dificuldade. E assim, no geral, sabe, vocês sabem aí, eu mostro pra vocês como que é a vida aqui na Dinamarca. É um país difícil de você se integrar, é um país difícil de você se imergir, assim, de você pular de cabeça na cultura deles. Porque a língua é difícil, sabe? Você tem todas essas particularidades da cultura dinamarquesa. Por exemplo, para quem é muito religioso, os dinamarqueses têm muito pouca religião. E assim, né, os árabes normalmente eles são muçulmanos, né? Então eles são muito apegados à religião deles. Então o que acontece? Quando essa galera vem pra cá, é difícil para eles arrumarem emprego. É difícil para eles se comunicarem com os nativos. Pô, a maneira mais fácil então é eu conversar lá com o Mohammed que, sei lá, eu conheço aqui, que o cara é meu chaptre, entendeu? O cara, sei lá, às vezes eu conhecia ele do meu país, era parente do meu pai, sei lá, alguma coisa assim. Então isso vai começando a formar os guetos, né, ou as subculturas que você tem aqui na Dinamarca. E isso cria assim uma realidade paralela na sociedade que é muito ruim, entendeu? Muito ruim mesmo. Porque cria aquilo de eu e eles, entendeu? Ah, os dinamarqueses, entendeu? Os caras não se consideram dinamarqueses mesmo já vivendo aqui por vários anos. E isso é difícil, é complicado, isso dificulta muito. É uma barreira mental que você se coloca que dificulta muito a sua integração no país. Eu já vi muita gente que nasceu aqui, filho de imigrante, e eles conversam assim, os dinamarqueses, entendeu? Eles não falam nós dinamarqueses. E isso é ruim porque o cara, a língua mãe do cara, da pessoa, da mulher também, da menina, né? É o que? Dinamarquês. Viveu aqui na Dinamarca a vida inteira. Só que não consegue se assimilar. E isso é muito ruim. Então, assim, por isso que o governo tenta diminuir bastante a entrada de pessoas que não têm uma qualificação profissional aqui. Porque é sabido também que através de estudo, que quanto maior o nível de estudo da pessoa, mais rápido essa pessoa vai compreender complexidades, principalmente sociais, assim, né? E vai querer falar assim, pô, cara, eu preciso aprender essa língua aí porque eu vou viver aqui a minha vida inteira. O meu filho precisa, sei lá, participar da escolinha lá com os dinamarqueses, sabe? Precisa se integrar e etc. Porque, para vocês terem uma ideia, os árabes, eles costumam ser, alguns, tá, gente? Eu não vou generalizar aqui, mas assim, o que a gente vê, em geral, é que eles são pessoas muito apegadas à cultura deles, entendeu? Então, por exemplo, até quando o cara vai casar, eles não querem casar com as dinamarquesas. Eles querem casar com as meninas que são filhas de imigrantes muçulmanos também, porque primeiro que eles compartilham a mesma religiosidade e segundo é que a cultura é muito mais próxima. Então, tem isso também das pessoas não quererem se assimilar à cultura, entendeu, dinamarquesa. Porque se as pessoas... se vocês pensarem há vários anos atrás, como é que você colocava dois países para não se dois reinos para não se brigarem? Você casava os dois, entendeu? As pessoas ficavam juntas através do casamento. E isso fazia com que isso evitava conflitos. Aqui isso não acontece, entendeu? Então isso é muito complicado. Isso é triste também. Então, de maneira geral, é por isso que você tem essa dificuldade de mudar aqui para a Dinamarca, entendeu? De ficar aqui. E assim, querendo ou não, por causa desse fato, impacta todo mundo que não está aqui na União Europeia. E como eu já disse também, não é que os dinamarqueses sejam pessoas racistas nem nada disso não, tá? Eles respeitam muito se você tem um interesse em querer aprender a língua deles. Então, assim, de maneira geral, eles aceitam bastante se você tenta aprender a língua e etc. Agora, se você é uma pessoa que não tem tanta vontade assim, eles vão ver assim meio que com certo desprezo, é uma coisa que eu noto muito aqui. E assim, você pode tentar argumentar, falar assim,
pô, mas deveria ser diferente, etc, sabe? Isso aí sabe, sei lá, se fosse o caso do Brasil, às vezes eu penso, eu acho que seria a mesma coisa, bicho, sabe? Se você coloca pessoas muito simples aqui, um tanto delas de uma vez, as pessoas também vão ter dificuldade para poder ficar aqui, entendeu? Para poder aprender a língua. Pensa em um tio seu, uma tia do interior aí que tem uma vidazinha muito simples e simplesmente ela precisa sair do país. Será que se essa pessoa viesse para cá, ela iria aprender a língua, começar a estudar de novo e simplesmente largar toda a bagagem cultural dela morando aqui? Eu acho difícil, eu acho muito difícil. E também vai ter gente falando assim, pô, mas esses caras só foram por aí por causa do dinheiro, entendeu? Benefícios sociais, etc. E eu não sei se eu já falei isso em algum vídeo meu, mas eu sempre faço a seguinte analogia quando eu escuto isso. Se você, vamos supor que aconteceu uma guerra cabulosa no Brasil e agora, entendeu? Tá tudo perdido, bomba para todo lado, e você tem o direito de ir para qualquer lugar. Para qual país que você vai ir? Você vai ir para Colômbia? Você vai ir para o Paraguai? Entendeu? Você vai ir para onde? Bolívia? Cara, se você tem que começar a sua vida, você tem filhos, por exemplo, né? Ou que se não tiver também, não tem diferença. Você tem que começar a sua vida do zero. Você vai para onde? Você vai ter certeza Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Dinamarca, Noruega. Você vai escolher um país que te dá uma condição de vida melhor do que a que você tinha. Você não vai para um país que tinha, sabe, às vezes é mais ferrado do que o seu país que está em guerra. Então, assim, quando a gente julga, a gente precisa ser muito, muito cuidadoso, sabe, medindo as palavras e tentar se colocar no lugar daquela pessoa, porque às vezes, se a situação fosse diferente, seria você no lugar deles. E é isso que eu penso muito, entendeu? E assim, a discriminação entre, pô, o cara, sabe, esse papo assim de generalização e de ódio, sabe, sem tentar compreender, é muito simples, assim, a distância entre o cara odiar sei lá, só um árabe e odiar todos os imigrantes, é isso aqui, ó, é muito pequeno, entendeu? Então eu acredito que como imigrante aqui, eu respeito muito quem veio pra cá porque não tinha nada, entendeu? Porque estava em guerra lá o país. Só que eu acho que a gente também precisa mostrar que a gente tem condições de dar de volta pro país tudo que a gente está recebendo de volta, né? Então, é isso daí. Se inscreva no canal para mais vídeos interessantes sobre a Dinamarca, deem aquele joinha aí e comentem aí no vídeo, me digam o que vocês acham sobre esse assunto, o que vocês têm visto aí nas matérias nos jornais, se vocês ficaram mais, talvez sábios com tudo que eu disse aqui. Então, aquele abraço, valeu e falou!